O perdão é considerado uma das qualidades humanas mais importantes para conseguir viver uma vida tranquila e em paz. Isso acontece porque você se livra do peso emocional causado pelo ressentimento, raiva ou mágoa. Assim era o que Martha McKay acreditava, uma mulher que prezava pela compaixão, pelo perdão e pelo amor ao próximo. E assim ela conseguiu perdoar o assassino de sua própria mãe. Porém, o que ela não esperava era que esse assassino não havia mudado e ela seria a próxima vítima fatal de sua lista criminosa. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu só queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever, pois isso ajuda muito a continuar com esse trabalho investigativo aqui no YouTube, beleza? Então vamos ao vídeo. Na região de Hughes, uma pequena cidade do estado de Arkansas, havia uma linda mansão branca que misturava a elegância e um estilo rústico. Com a incrível vista de frente para um lago, era palco de muitas alegrias, onde eram realizados vários casamentos. Aquela mansão é um local histórico que foi construído em 1949 por uma família bastante influente da época, e para darmos prosseguimento nessa história precisamos voltar um pouco no tempo para conhecer a trajetória da família McKay até os dias atuais. Após um grande período na Guerra Civil, um coronel chamado Robert Snowden voltou para sua cidade natal que ficava em Memphis, no Tennessee, para morar e construir uma família. Por lá ele se tornou um empresário bem-sucedido e também um grande proprietário de terras. Ele se casou com uma mulher chamada Anne Brinkley e teve 5 filhos, onde um deles, chamado Robert Brinkley Snowden, continuou a administração de terras, que era o negócio principal da família. Depois ele teve um filho chamado Robert Snowden II, mais conhecido como Bob, que comprou 1000 acres de terra em 1919 na região de Horseshoe Lake após voltar da Primeira Guerra Mundial. Bob se casou com uma enfermeira chamada Grace, onde construíram uma pequena casa com vista de frente para o lago, e depois de alguns anos, mais especificamente em 1949, essa casa foi reformada e transformada em uma enorme mansão de 3 andares. Nela havia uma grande escadaria de entrada, com aqueles lustres gigantes e piso de mármore por todo lado. E por lá o casal teve 4 filhos, incluindo uma filha chamada Sally. Sally, após sua fase adulta, morou durante um tempo em outras casas, assim como seus irmãos, mas depois de alguns casamentos que não deram certo e com seus filhos já adultos, ela decidiu voltar para a mansão da família. Quando seu pai Bob morreu, ela acabou cuidando da casa e dos negócios da família, que incluía gerenciar cerca de 30 cabanas ao redor do lago. Naquela enorme área, em uma das cabanas, morava o sobrinho de Sally, chamado Joseph Lee Baker, junto de sua esposa e mais 3 filhos. Ele trabalhava como professor de inglês na escola Hughes High School, mas sua verdadeira paixão era ser músico e cantor de blues. Ele era até bem conhecido na região por sua música e já havia tocado em grandes shows, além de já ter participado de algumas bandas de blues. No ano de 1996, apesar de Sally estar com 75 anos, ela conseguia administrar muito bem os negócios da família. Ela alugava as cabanas para acampamentos ou reuniões e, por morar em um local tão chique e luxuoso, chamava muito a atenção dos visitantes. Na verdade, não apenas dos visitantes, mas também de ladrões que sabiam que por ali teriam muitos objetos de valor. No ano de 1996, em uma certa noite, um ladrão decidiu invadir a casa de Sally para roubar, acreditando que não havia ninguém naquela casa. Porém, ao se deparar com Sally e Joseph, o ladrão atirou neles a queima-roupa. Para encobrir seus rastros, ele incendiou a casa e roubou o carro de Sally, um Toyota Camry, e fugiu rapidamente do local. Alguns vizinhos rapidamente notaram as chamas consumindo a casa e chamaram um serviço de emergência pouco depois que o ladrão saiu da residência. O ladrão, por estar em alta velocidade, bateu o carro de Sally, mas ele conseguiu sair do carro e fugir a pé do local. Mas quando os bombeiros conseguiram apagar o incêndio da casa, eles encontraram o corpo de Sally e Joseph entre os destroços. Eles foram levados para a autópsia, que mostrou que eles foram baleados pouco antes do incêndio, por volta de 10h30 às 11 horas da noite. Os policiais no local sentiram que o crime provavelmente era um assalto que deu errado, e pouco tempo depois alguns vizinhos encontraram o carro de Sally destruído em uma vala próxima à residência. A população local ficou bastante chocada com a situação, ainda mais por se tratar de uma pessoa bastante influente da região que já havia recebido vários prêmios de honra. Como resposta, a polícia imediatamente saiu em busca de um criminoso local com um histórico de roubos à residência. Eles interrogaram várias pessoas e, dentre todos os interrogados, um homem chamou a atenção. Ele se chamava Hendrick Smith, que tinha 20 anos na época e um passado problemático, incluindo roubos. Ele morava relativamente perto da casa de Sally e os policiais pegaram suas impressões digitais, além de uma mecha de cabelo, para analisar e tentar descobrir se ele era o responsável sobre aquele crime.
Edric sabia que aquilo se tratava do assassinato de Sally, pois ele ouviu os boatos da região e temia que a polícia o acusasse do assassinato daquela mulher, porém não havia sido ele que cometeu aquele crime. O verdadeiro assassino era seu próprio irmão mais novo, chamado Travis St. Louis, um rapaz de 16 anos que, apesar da pouca idade, tinha um histórico criminal extenso, incluindo uma condenação por agressão. Travis conhecia bem aquela casa e sabia quem eram as duas pessoas que ele havia matado. Os avós de Travis já haviam alugado uma cabana da família McKay e sua mãe, chamada Gladys, trabalhava como doméstica na casa de Sally. Travis também estudava na escola Hughes High School, onde Joseph dava aulas de inglês e, por incrível que pareça, ele era o seu professor. Travis foi rapidamente preso e acusado de duplo homicídio, onde ficou detido sem fiança. Ele alegou que alguém havia o ajudado no roubo e que essa pessoa que o ajudou era o verdadeiro atirador. A polícia nunca encontrou um vestígio para acreditar que isso fosse verdade, porém Travis jurava que aquelas mortes teriam sido obra de outra pessoa, mas a polícia concluiu que ele havia agido sozinho. Por ser um caso de grande comoção e por se tratar de uma família bastante influente, não demorou muito para que Travis aparecesse no tribunal para ser julgado como adulto por seus crimes. Quando compareceu às primeiras audiências, os promotores disseram ao juiz que a polícia tinha bastante evidências ligando Travis à cena do crime. Ele admitiu que estava na cena, mas sempre culpava outra pessoa pelos assassinatos. No dia 7 de abril de 1998, o julgamento de Travis estava prestes a começar em Marion, no Arkansas. Travis, por orientação de seus advogados, decidiu se declarar culpado dos 2 assassinatos para evitar a pena de morte. Ele aceitou um acordo oferecido pelos promotores que resultaria em uma sentença de 28 anos e meio de prisão, com direito à liberdade condicional após cumprir 70% da sentença. A família McKay, apesar de estarem arrasados, ficaram bem com tudo isso. Eles não queriam que Travis enfrentasse a pena de morte, principalmente Martha McKay, que era filha de Sally. Após isso, Martha, que era filha de Sally, decidiu assumir os negócios. Ela comprou a mansão da família e decidiu reformá-la de acordo com seu gosto. A mansão estava a apenas algumas casas de distância de onde Sally e Joseph foram assassinados 2 décadas antes. Em pouco tempo, Martha se tornou bastante conhecida como a Dama do Lago. Seus amigos a descreviam como uma mulher generosa, além de muito extrovertida. Ela reabriu o local após a reforma e o transformou em uma elegante pousada que rapidamente se tornou muito popular. Horshey Lake ficou cada vez mais conhecida por suas casas de férias de luxo e ganhou a reputação de ser um local de encontro popular para artistas, empresários e socialites da área de Arkansas. A mansão se tornou a mais conhecida de todas as casas, sendo chamada de o principal local de casamento de Hughes. Martha, ao longo de sua vida, acabou se interessando pelo budismo e se tornou budista. Ela começou a tentar se livrar de qualquer emoção negativa, incluindo o ódio. Ela sempre prezou pela compaixão ao próximo e sempre foi bastante querida pelo seu jeito carinhoso de tratar as pessoas. Apesar de ser elegante e sempre estar convivendo com luxo, ela era bastante humilde e tratava todos com bastante igualdade, principalmente aos funcionários que trabalhavam com ela em seus negócios. Realmente todos que a conheciam a amavam. Ela deixou uma impressão nas pessoas de sempre conseguir perdoar e todos sabiam que ela já havia perdoado o assassino de sua mãe. Mas o que ninguém esperava era que ela iria não apenas perdoar Travis, mas também fazer amizade com ele. Realmente é algo para poucos conseguir perdoar o assassino de sua própria mãe. Enquanto muitos buscam vingança e não conseguem liberar essa mágoa, Martha, apesar de ter ficado traumatizada, conseguiu superar o acontecido. Ela frequentemente começou a escrever cartas para Travis na prisão, e algumas pessoas acreditavam que ela estava tentando se tornar amiga de Travis para descobrir se havia outra pessoa responsável pela morte de sua mãe. Martha chegou até mesmo a visitar Travis na cadeia para conversar com ele, e obviamente todos ao seu redor a avisaram para não fazer isso, incluindo sua família e até mesmo a polícia. Depois de se encontrarem regularmente e trocarem cartas, Martha começou a acreditar de alguma forma que Travis não teria sido o atirador nos assassinatos e que alguém havia o ajudado. Ou talvez ela queria acreditar nisso, acreditar que Travis poderia ser uma boa pessoa. Sua família não ficou nem um pouco feliz com essa amizade. Eles frequentemente falavam para ela ficar longe dele, mas Martha simplesmente não obedecia. Quando Travis cumpriu 70% de sua sentença e já estava elegível para a liberdade condicional, Martha se tornou a única apoiadora de sua saída antecipada. Nenhum outro membro da família apoiou a libertação de Travis, apenas Martha, que acreditava fielmente na reabilitação de Travis. Além disso, Martha se ofereceu para ajudá-lo a se reerguer, dizendo que poderia lhe arranjar um emprego trabalhando ao lado de sua mãe Gladys na mansão. É isso mesmo que você ouviu. Apesar de tudo isso que aconteceu, a família havia mantido o emprego de Gladys, mãe de Travis, que trabalhava como doméstica desde a morte de Sally.
Além disso, ela também ofereceu a ele um quarto permanente na mansão se ele aceitasse um emprego como jardineiro, e ele infelizmente aceitou. Martha agora estava vivendo e trabalhando com um homem que matou sua própria mãe a poucos metros de onde isso aconteceu. Isso era considerado para muitos como a forma máxima de perdão, e esse perdão acabaria se tornando uma decisão fatal. As pessoas ao redor acharam essa decisão estúpida e completamente imprudente, mas Martha acreditava que poderia confiar em Travis e que ele havia mudado, até mesmo porque quando foi preso ele era apenas um garoto de 16 anos. Para ela, todo aquele tempo na prisão havia servido para formar um novo homem, e bastava apenas uma nova oportunidade que foi oferecida com a maior inocência do mundo. Durante um tempo, esse convívio estava indo bem, até o comportamento de Travis começar a mudar aos poucos. Sua própria mãe, Gladys, foi até Martha e a alertou sobre seu filho, dizendo que ele estava voltando aos velhos hábitos. Travis estava voltando a praticar pequenos furtos escondidos na mansão, até o dia em que finalmente a ficha de Martha caiu. Ela havia acabado de vender um dos luxuosos lustres da casa por $14.000 em dinheiro. Ela colocou o dinheiro em um envelope e o escondeu na casa, mas o dinheiro simplesmente desapareceu. No fundo, ela sabia que Travis era o ladrão. Não poderia realmente ter sido mais ninguém. Ele era a única pessoa que estava frequentando a casa quando o dinheiro desapareceu, e o aviso de Gladys só confirmou sua suspeita. Ela logo demitiu Travis, o proibiu de entrar na mansão e finalmente havia aceitado que, mesmo perdoando, não poderia ter ele por perto. Mas infelizmente já era tarde demais. Em uma manhã no dia 25 de março de 2020, Martha acionou um alarme silencioso de sua casa que alertou a polícia. 2 agentes correram para a casa e encontraram a porta dos fundos aberta. Quando entraram para investigar, viram alguém pulando da janela do segundo andar e correndo em direção a um veículo para fugir. O carro acabou ficando preso na lama, o que impossibilitou a fuga, e então o indivíduo saiu do carro e correu pulando no lago da mansão. A polícia, apesar de estar próxima, não conseguiu alcançar o indivíduo, que não voltou mais para a superfície. Martha McKay foi encontrada esfaqueada e espancada até a morte no topo da escada da mansão. Ela estava do lado de uma bolsa com seus pertences junto de uma faca que foi utilizada no crime, e havia também uma sacola de pano com várias joias valiosas prontas para serem roubadas. A polícia chamou uma equipe de resgate do departamento do xerife e do departamento de pesca e caça de Arkansas, que usou equipamentos de sonar para tentar localizar o suspeito no lago, que sem dúvidas já teria morrido afogado. Depois de um tempo, eles conseguiram retirar o corpo do lago, encontrando ninguém menos, ninguém mais que o assassino recentemente libertado, Travis Lewis. Uma autópsia mostrou que Travis estava sob efeito de drogas na hora de sua morte, incluindo maconha, cocaína e até metanfetamina. E isso gerou algumas dúvidas sobre se ele realmente pretendia se afogar ou se estava completamente fora de si. A polícia disse que Travis foi determinado em roubar esses itens, mas que não sabia se suas intenções eram apenas assaltar a mansão e Martha foi morta no processo, ou se sua intenção era realmente matá-la e depois roubar os itens. Os vizinhos da região ficaram chocados. Alguns estavam espalhando o boato de que Martha havia sido esfaqueada e outros estavam espalhando o boato de que ela havia sido espancada até a morte. Quando a notícia saiu, eles ficaram chocados ao descobrir que as duas opções eram verdadeiras. 24 anos após matar Sally, Travis Lewis retornou ao mesmo local e matou sua filha também. A família ficou arrasada. Eles já haviam avisado Martha várias vezes sobre a amizade com esse homem e ainda mais sobre morar com ele, o que infelizmente ela não deu ouvidos. Enquanto alguns elogiaram Martha por sua busca de perdão, a maioria das pessoas não acreditaram que ela teria convidado o assassino de sua própria mãe para morar na sua casa. A história de Martha e Travis nos ensina que muitas vezes não devemos ajudar um lascado, porque às vezes o lascado está lascado de tanto lascar os outros. E no fim das contas, perdoar não quer dizer manter amizade ou estar perto. Por mais nobre que sejam nossas intenções, o mundo é um lugar complexo e perigoso, onde nem sempre o perdão é correspondido com a mesma bondade. E nesse caso, o preço do perdão foi pago com a própria vida.